Você sabe dizer se uma criança ela está sendo abusada ou negligenciada? Então eu vou te dar aqui 20 sinais para que tu consiga prestar atenção se uma criança ela está passando por alguma coisa e tu pode ajudar. Embora as crianças nesse país, né, o Brasil, são tratadas como objetos, seja por movimentos sociais, seja pelo judiciário, seja pelo conselho tutelar, é bom nós estarmos de olho para conseguir proteger esses pequenos. Então vamos lá. Alerta número 1, mudanças de comportamentos bruscos. O que é isso? Quando ela muda repentinamente de comportamento. Ela se torna retraída, agressiva, ansiosa. Isso sinaliza sofrimento emocional. E por que isso acontece? Porque o abuso sexual ele ativa o eixo do hipocampo hipófise adrenal, que é o HHA, elevando os níveis de cortisol, o que pode afetar as áreas do cérebro como o córtex pré-frontal, que é o responsável pela regulação emocional. Já o número 2 é medo de adultos específicos. Claro, se ela está sendo abusada, negligenciada, ameaçada, ela vai ter medo de um determinado adulto. Então senta com teu filho ou com a criança e tenta entender o que está acontecendo. Ah, Camila, ele pode inventar que ele foi abusado ou que ela foi abusada. Gente, é muito simples. Como que é o piu-piu do titio? Como que é a pepeca da mulher? Se ela não souber explicar, ela tá inventando. Uma criança, ela só sabe explicar aquilo que ela viu, né? Não somos nós que conseguimos imaginar porque já vimos, né? Já sabemos como funciona a coisa toda. Agora, uma criança que nunca viu, ela não sabe desenhar, ela não sabe explicar. Então, põe a criança para desenhar, para explicar que vocês vão descobrir coisas. Através do desenho dá para descobrir muita coisa, tá? Ou até caixa lúdica. Pega uma caixa, coloca uns bonequinhos lá, um bonequinho a ela, um bonequinho a mamãe, papai, bom, enfim, vocês entenderam. E pede para ela demonstrar o que está acontecendo na vida dela, que também vocês vão descobrir muitas coisas. O terceiro é problema de sono. É quando a criança começa a ter pesadelo, não consegue dormir, acorda assustado, porque isso é a manifestação do trauma. Quando a criança passa por um trauma, as memórias traumáticas, elas tendem a vir muito à tona à noite, quando o corpo está em descanso, porque o inconsciente começa a trabalhar aquela situação. Então, isso dificulta o descanso dela e ela leva a uma associação inconsciente de noite e medo. Já o número 4 é a regressão e comportamentos infantilizados. E por que a criança volta a fazer xixi na cama, chupar dedo, falar igual um bebê? Porque ela tende a voltar para aquela época que ela se sentia segura. Durante seu momento de vulnerabilidade, já que ela está sofrendo aí algumas coisas, então ela regressa para aquela fase, para aquela época em que ela era segura, amada e protegida. Já tem também a quinta, que é a mudança do desempenho escolar. As notas começam a cair, trabalhos não são entregues, agressividade com o professor, viajando durante a aula, sabe? Sonhando acordada durante a aula. E aí a professora fala, mamãe, leva teu filho que pode ser TDAH. Vamos parar de diagnosticar crianças com TDAH e vamos levar para profissionais especializados, tá bom, professores? Porque a criança pode estar sofrendo abuso, já que o estresse tóxico, ele prejudica a capacidade do hipocampo, que é de formar novas memórias. Então, isso dificulta o aprendizado e, portanto, a criança não vai conseguir focar, já que ela está passando por um puta trauma. O número 6 é comportamento sexual inadequado para a idade. Cada fase tem a sua dúvida, a sua curiosidade e a sua descoberta sexual. Uma criança que apresenta um comportamento sexual muito aquém da sua idade, do seu tempo, significa que ela está sendo exposta ou a abuso ou a conteúdo sexual que ela não deveria ver. E de acordo com a psicologia do desenvolvimento, o abuso sexual pode causar uma hiperativação do sistema límbico, levando a comportamentos sexuais extremamente precoces. Nós também temos o 7, que é o isolamento social, que é quando uma criança que costumava ser super sociável, alegre, feliz, amiga, passa a se isolar para tentar evitar perguntas ou interações que ela possa vir a revelar esses abusos, já que muitas vezes ela é ameaçada. O isolamento também é uma tentativa inconsciente de proteger o eu, que está vulnerável contra ameaças externas.
Temos o 8, que é o medo de ficar sozinha por conta do sentimento de insegurança e de abandono. Esse comportamento ele reflete na ativação do sistema de alerta do cérebro comum em ações de estresse crônico. O 9, alteração do apetite. O abuso ele pode se manifestar por meio de alterações no apetite, como perda do interesse por comida ou o inverso. Extremo interesse, come, né? Aquela coisa compulsiva. E o que isso acontece? O abuso, ele desregula o sistema de fome e saciedade que é medida pelo hipotálamo, como resposta ao estresse. Então, ela para de comer para lidar com aquele estresse, ou ela come muito para lidar com a ansiedade que aquele estresse está causando. Isso sem contar o número 10, que é super importante, que são as marcas e machucados sem qualquer explicação. Marcas frequentes ou machucados que não têm explicação plausível, como por exemplo, tropecei e caí no parquinho, são um dos sinais físicos mais evidentes durante o abuso sexual. O 11 é a evitação de trocas de roupa em público. A criança evita trocar roupa em ambientes compartilhados, como aula de educação física, natação ou qualquer piscina, enfim, por vergonha ou medo que as marcas nos seus corpos sejam vistas. A psicanálise diz que a vergonha pode ser um reflexo da internalização da culpa, um sentimento comum em vítimas de abuso, já que às vezes ela não denuncia por ser alguém que ela ama. O papai me machuca, mas eu amo o papai. A mamãe me machuca, mas eu amo a mamãe. Então causa sentimentos diferentes de uma mesma situação. Eles são sentimentos divergentes pela mesma pessoa. Também temos o número 12, que é a dificuldade de confiança, que crianças que sofrem abuso, ela tem dificuldade de confiar nos outros, principalmente em adultos. A quebra de confiança na figura do cuidador se estende para todos os relacionamentos para o resto da vida. Declarações ambíguas, claro, que é o número 13. Frases como eu não gosto de ficar com tal pessoa ou eles me machucam, devem ser levados a sério e investigado com sensibilidade e profundidade. As crianças podem não ter vocabulário ou compreensão suficiente para expressar claramente o abuso e por isso nós precisamos ficar atentos. Já o 14 é o comportamento autodestrutivo, né, gente? Aquela pessoa que se corta, que fica roendo unha, bate a cabeça na parede, fica se cutucando, ou outros comportamentos que causam autolesões podem ser forma de demonstrar um sofrimento atroz interno. Segundo a neurociência, o abuso desregula o sistema dopaminérgico, aumentando riscos de comportamento impulsivos e até uso de drogas. Já o 15 é a preocupação excessiva com segurança, que são crianças que se preocupam constantemente em se proteger ou proteger os irmãos que podem estar vivendo em um ambiente abusivo. O 16 é a fuga de casa ou da escola, quando uma criança tenta fugir de casa ou evita ir para a escola para escapar do seu abusador. 17 é a alteração na linguagem ou comunicação, gagueira repentina, fala trêmula, falta de comunicação, começa a falar baixo demais, evita falar. Tudo isso são sinais de trauma. Porque, segundo a psicologia do trauma, o abuso desregula o sistema nervoso autônomo, dificultando a fala e a expressão emocional. O 18 é a ansiedade generalizada, que é um medo persistente, especialmente sem causa aparente, é uma manifestação do trauma. O abuso pode hiperativar a amígdala, que é uma área do cérebro associada à sobrevivência e ao medo. 19, resistência de ir para casa. Uma criança que reluta ou demonstra medo de voltar para casa pode estar tentando o seu ambiente abusivo. E o último e um importante é desenhos e brincadeiras perturbadoras. As crianças frequentemente expressam suas emoções e experiências traumáticas por meio de brincadeiras e desenhos. Brincadeiras violentas ou desenhos com figuras tristes podem refletir sentimentos que a criança não consegue verbalizar. Vamos ficar de olho nos nossos pequenos. E se você está passando por isso ou conhece alguém, entre em contato com esse telefone aqui, tá bom? Beijo!